Olá, meus queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Agosto pegando fogo, com frio ao mesmo tempo. Hoje é dia 12 de 8 de 2024. Estamos aqui lutando para sobreviver dia após dia, dia após dia. E vamos que vamos. Eita, nós! Meus queridos, várias novelas continuam e perduram. E vamos caminhando e vamos vendo até onde chega. Eita, pleura! E vamos que vamos, né? Porque, olha, não tá brincadeira, não. O caso do cara lá da... Como é que chama lá da... do anticristo, lá do negócio de Lúcifer lá, ex não sei o quê, que faleceu. Tá dando polêmica ainda, porque o rapaz que é responsável pelo negócio de Lúcifer lá, da seita, sei lá o que é lá, tá falando ainda, não, é meu amigo. Ai, 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 ai. E eu só vendo a coisa andar e o povo na fofoca e dando corda para tudo essas coiseiras. Quanto mais eu fico vendo rede social, mais eu fico vendo essas coisas, mais eu fico assustado com o que o ser humano de fato está querendo. Gente, não é bom fazer o que vocês estão fazendo, viu? De pegar e ficar estimulando essas fofocas, essas coisas assim. Mas fazer o que, né? O ser humano vive disso, ele precisa disso, parece que é uma necessidade básica para estar em situação. E eu vou só vendo, e só vendo, só vendo, só vendo. E nessas brincadeiras o povo vai distorcendo o foco do que está acontecendo na realidade. Porque quando vai surgindo essas coisas, o natural dos seres humanos, então caiu o avião, caiu não sei o que, você vai tirando o foco. E você pega e vê isso daí uma fofoca, depois você vê uma fatalidade e tal, e você esquece do cenário lá fora. Tanto é que, nós vamos comentar aqui, Israel foi totalmente bombardeada essa madrugada, e saiu uma notinha desse tamanho que assim, o resto, moço, está espalhado para tudo quanto é lugar. Nós estamos à beira do precipício de grandes guerras mundiais, e o mais importante é se o cara era do Lúcifer, se não era do Lúcifer, se o cara foi, se não foi, se alguém levou, se não levou. Isso pro povo é o mais importante. O mais importante para mim, moço, é acontecer um negócio, uma guerra braba, e não ter o que comer. É acontecer uma crise financeira e sumir o dinheiro de todo mundo. Isso para mim é grave. Agora, as pessoas vão colocando na balança, falando, é esse aqui que é prioridade, aquele ali que é. E vão entrando na moda, eu não sei até onde vai ser a moda. Mas que tá levando o povo, tá. E eu só observo. Mas, professor, o senhor também fala, eu falo no meio das coisas, como coisas de acontecimento. E não como uma matéria única, que eu vou ficar só falando, ou só vou fazer isso. Não, moço. É mais um no meio de um monte. Eu não posso deixar daqueles outros pecinhas do quebra-cabeça de lado e só falar assim, essa pecinha aqui é que eu quero ver. São várias pecinhas que montam um quebra-cabeça e não uma, hein? Bom, deixando claro aí. Meus queridos, ontem foi Dia dos Pais. Pude passar um belo de um Dia dos Pais na casa do meu sogro, divertindo um pouquinho, distraindo um pouquinho. E como é que nós podemos dizer? Eu diria que, graças a Deus, tudo correu certo, tudo bem, graças a Deus. A patroa feliz porque estava junto do papai, estava com a mamãe, tudo mais. O filho feliz porque estava andando de bicicleta, mexendo no jardinzinho. Deu umas tarefas para ele fazer lá, de arrancar uns pedaços de tábua feia lá que tinha lá. Então tira uma tábua feia, arruma daqui, arruma de lá. E a coisa foi fluindo. Aproveitar que choveu, né? Porque amolece um pouco a terra e fica mais fácil e para poder, né, crescer as plantinhas, tudo mais. Bom,
Assim foi, Dia dos Pais. Espero que todos tenham tido um ótimo Dia dos Pais. Apesar que eu já vi até escola falando que não era nem para festejar Dia dos Pais. Porque tem criança que não tem pai. Mas e daí? Eu não tenho pai desde os 8 anos. Mas nem por isso. Minha mãe pegava e me levava na casa do meu avô. Falava, ó, você não tem pai, agora seu pai é seu avô. E levava lá na casa do meu avô. E fazia eu dar presentinho pro meu avô, fazia, entendeu? E a gente ia lá como se fosse pai. Então tinha representação paterna mesmo. A sociedade está mudando e está até querendo tirar. Não, porque não é mais assim. Como não é mais assim? Não é mais assim como? É como a gente quiser ver que é. Se o outro não quiser ver, que não veja. Se eu quiser ver, eu continuo. O que não podem é proibir a gente de festejar Dia dos Pais, né? Porque aí já é de lascar o rei, né? Aí não dá, né? Apesar que eu não sei se vocês sabem, mas em Israel não tem Dia dos Pais. Não tem Dia das Mães. Não, professor, não. Eles têm um dia que é o Dia da Família. Ah, tem um Dia da Família. Tem um dia que é o Dia da Família. Interessante, né? Você prefere assim, mas o que você prefere? Eu acho que é mais bonito e mais inteligente ser como em Israel, Dia da Família, e não o Dia do Pai e o Dia da Mãe, né? Então Israel não tem Dia dos Pais, não. Tem o Dia da Família. Legal, né? Eu vi isso aí, eu não sabia disso daí. Eu também vi naquela da Aline, aquela moça que fala de Israel, que é muito bom o canal dela, né? Eu aprendi lá. Engraçado, não? Eu não sabia mesmo. Olha como é que é, culturas, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o mercado? Graças a Deus, na sexta-feira, o dólar caiu e nesse fechamento durante todo esse sábado e domingo, o dólar caiu mais um pouquinho e ele está agora em R$ 5,51. Arredondando, né? E ele caiu na sexta-feira 1%, ficou em 5,52 e durante sábado e domingo caindo mais um pouquinho. Graças a Deus. Isso é uma notícia maravilhosa e que Deus abençoe e continue caindo. Bolsas de valores. A da Alemanha praticamente no 0 a 0. Hoje subindo 0,2%, 0,2%. 17.737, um valor bom, mas não está nem perto daqueles 18 que tinha. Aqui do Brasil está super maravilhoso, subiu 1,52% e fechou em 130.614. É um valor maravilhoso. Então, a Bolsa de Valores aqui do Brasil está ótima, a da Alemanha deu uma murchadinha, e assim está sendo o caminhar por aí. E o dólar caindo, está tudo funcionando agora, parece que está dando uma luzinha no fim do túnel. E que assim permaneça. Só que tem um detalhe. Saiu aqui no jornal do Estadão. Presta atenção que saiu no Estadão. Ele relatou uma matéria do outro jornal americano, que chama The Economist. Então tá assim, The Economist, 2 pontos. A ruína do mercado de ações pode não ter chegado ao fim. Por algum tempo, vai vendo, hein? Em 5 de agosto, as coisas pareciam realmente horríveis. Durante o pregão asiático, o índice de ações da referência Topix do Japão despencou 12%, marcando seu pior dia desde 1987. As ações da Coreia do Sul e de Taiwan também tiveram quedas abruptas de 9% e 8%, respectivamente. E os mercados europeus estavam vacilando antes do início do pregão nos Estados Unidos. O índice VIX, que mede o quanto os negociantes esperam que os preços das ações oscilem radicalmente, estava em um nível alcançando apenas no início da pandemia, após o colapso de Lehman Brothers em 2008. Então, meus queridos, aconteceu esse negócio aí. Só que tem um detalhe. O The Economist, ele diz que existem crises profundas no planeta que ainda hão de fazer as bolsas despencarem mais. Seja ela guerras,
seja ela problemas de clima, ou seja ela de falências de alguns setores, como a China, que está com construção, ou alguns países em falência. Então, dentro disso, nós podemos observar e perceber que parece que voltou a calma, parece que voltou a bonança, mas não é bem por aí, ok? Fiquemos atentos, pois dizem que os vendavais continuam. Aliás, falando em vendaval, parece que nós estamos tendo um ciclone extratropical surgindo no nosso oceano, afetando o sul e o sudeste ali, empurrando que a frente fria não vá para o mar e continue subindo, fazendo os movimentos para cima. Então, que o frio ia embora já, o frio vai prolongar mais um tempinho, só que eu não queria só o frio. Aqui, se eu olhar a janela, eu vou olhar tudo azulzinho, com um pouquinho de nuvem bem ralinha no céu. Eu queria chuva. Eu quero chuva e tô pedindo para Deus chuva. Chuva, pelo amor de Deus. Chuva! Queremos chuva! Bom, o mercado pode despencar, ok? Presta atenção. Aí, sai aqui no Jornal da Infomoney falando assim. Comissão do Senado tenta retomar discussão de PEC sobre autonomia do Banco Central. Matéria chegou a ser pautada para apreciação em julho passado, mas por falta de acordo com o governo, a análise acabou sendo adiada. Claro, o gajo ficou criando problema e ali. Lembrando que o Senado também já avisou que a probabilidade é sim do Galípolo ser o próximo comandante do Banco Central. Ou seja, a indicação do Lula. E parece que o rapazinho lá não é tão doido do jeito que a gente imaginava, né? Que ele é bem centrado e parece que é daquelas versões mesmo do que o Banco Central já tem, que vai levar a sério as cadências que precisa. Menos mal. Isso, aliás, é muito bom. E assim espero que aconteça, porque se der uma movimentada diferente do que o mercado espera, problemas à vista, ok? Muito bem. Então, Banco Central com autonomia. E vai ser bem na mão do Galípolo, né? Eu queria autonomia com o Campos Neto, para ele ver o que ele ia programar de autonomia ali. Agora, a autonomia vai ser o quê? Fabricar dinheiro para ele mesmo? Não sei não, hein? Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Jornal do Estadão. Já que estamos falando um pouquinho de política, o Lula diz que continuará aumentando o salário mínimo, inclusive para aposentados. Bom, lembramos que um dos grandes calcanhares de Aquiles do orçamento do Brasil é aposentadorias. É o tal do INSS. Se não tiver uma reforma administrativa, nós teremos marajás ganhando fortunas, enquanto os pobrezinhos vão ficar ganhando um salário mínimo. E como nós estamos envelhecendo a população, mais e mais pessoas vão ficar ganhando um salário mínimo. E para sobreviver com salário mínimo, nós vamos ver mais e mais pessoas sobrevivendo, tendo que fazer biquinho daqui, biquinho de lá, para ganhar um dinheirinho extra aqui e acolá. Então, meus queridos, eu diria para vocês que o buraco é um pouquinho mais embaixo, ok? Muita calma nessa hora e vamos ver até onde chega isso daí, tá? Mas, professor, o senhor acha que o salário mínimo não deve subir? Deve. Mas o Lula não precisa falar isso agora. Ele deveria segurar a língua dele e não querer fazer campanha eleitoral com isso daí agora. De novo vim falar coisa de economia. Fica quieto, moço. Já tá querendo falar de novo. Ah, mas ele precisa falar. Vai falar pra quê? Quando chegar perto da aposentadoria, negócio de reajuste da aposentadoria,
Aí ele pega e fala, olha, eu gostaria, o governo vai fazer eu não sei o que por tantos por cento, e deixa a coisa fluir. Pra que falar? É óbvio que vai ter, tem que ter, pela inflação, por tudo, mas quando ele fala assim, dá a sensação de que ele já está querendo fazer populismo com coisa séria. E aí essa sensação de populismo afunda a bolsa, afunda dólar, afunda tudo. Então, vamos ver se o homem volta a ficar quieto de novo, fica quieto no canto dele lá, fazendo o que ele tem que fazer, sem ficar abrindo a boca no negócio de economia. Porque para abrir boca de economia, para afundar tudo, é melhor não abrir nada, né? Notícias da TV. Vamos pegar o negócio do aviãozinho? Vamos lá. Pra gente fazer uma reflexão aí, tá? Daniel Ortiz, parece que ele é um ator, né? Diz que queda de avião era tragédia anunciada. Opa, mas como assim anunciada? O autor de novelas Daniel Ortiz, atualmente no ar com Família é Tudo, afirmou em seu Instagram que a queda de uma aeronave na tarde da sexta-feira era uma tragédia anunciada. Abre aspas. Peguei esse avião inúmeras vezes para ir a Ribeirão Preto. É horrível. Estava demorando para ter um acidente, escreveu ele. Nos stories de seu Instagram, Ortiz ainda compartilhou 2 textos publicados no Notícias da TV sobre o estado das aeronaves da companhia Voe Paz. No primeiro, o funkeiro MC Hariel reclamava sobre a conservação do avião, alegando que estava caindo aos pedaços. Pura verdade. Como a Latam ainda terceiriza aviões da Voe Paz? Questionou o ator. E aí, teve mais outra coisa. Esse Lucas Estevão, ele é aqui do bairro, eu conheço a mãe dele. O segundo texto era sobre um vídeo do youtuber Lucas Estevão, com o título O Perigo de Voar no ATR-72 da Voe Paz, publicado 11 dias antes do acidente. Na gravação ele fala sobre os acidentes que já aconteceram com o modelo. Todo mundo sabia que a Voe Paz é um lixo, e mesmo assim a Latam insiste em voar com eles, alfinetou Daniel Ortiz em sua rede social. Então eles misturam um com o outro, né? E aí eles vão falando coisas daqui. Beleza. Parece que a empresa de aviação, ela não tinha muito zelo. Nós vimos gente abanando porque estava calor para chuchu. E agora como é que faz? Olha só a situação. Você contrata uma empresa para voar porque você fala assim, eu quero voar com a empresa X. Aí essa empresa contrata uma empresa Y. E aí? Eu não sei se vocês sabem, mas as Nações Unidas têm uma lista de empresas que são confiáveis ou não para se voar no planeta. Nós, quando éramos funcionários das Nações Unidas, nós não podíamos voar em empresas não listadas ali. Se acontecesse se eu forçasse, falar, não, mas eu quero, o problema é seu, eles deixavam, as Nações Unidas deixam. Mas ela não ia garantir seguro, não ia garantir nada. Ela falou, você que quis, o problema é teu. Então, um exemplo, eu estava na Angola. Tinha voo da Angola direto para o Rio de Janeiro. Então eu poderia sair da Angola, eu morava na Angola, eu podia sair da Angola e ir para o Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro pegar uma ponte aérea para São Paulo. Beleza, estava aqui em casa. Beleza? Ótimo. Muito bem. O que acontece é o seguinte. As Nações Unidas não permitiam. Então eu tinha que sair da Angola e ir para a África do Sul. Porque eles não permitiam eu pegar a empresa angolana para vir para o Brasil. Eu tinha que pegar a empresa South African America, South African. Eu tinha que pegar o avião para a África do Sul e a mesma empresa South African da África do Sul para o Brasil. Porque era empresa legalizada que podia que estava dentro da lista que fez. Então eles faziam voar mais tempo
fazer uma ponte aérea muito maior, então eu tinha que ficar indo para a África do Sul para poder ir para o Brasil. Não podia ir direto. Eu acho que era Air Gemini, eu acho que era assim, eu não lembro o nome do que é. Que o pessoal ainda falava assim, Air Gemini, que era generais e ministros, Gemini, que era aviação de generais e ministros. Ai, caramba. E tinha isso daí, eu tinha um amigo que inclusive era piloto de lá, a gente ia, acompanhava, tal, não sei o quê, e ia. Mas, e via, né, eles ali, né, ia lá nos eventos, churrasco, alguma coisinha que tinha lá. Então, meus queridos, o buraco é um pouquinho mais embaixo, como diz o outro. E essa questão da aviação? Eu já tinha feito um vídeo bastante tempo que eu tinha visto um avião cair de barriga, assim. Eu falei, nossa, eu tô vendo um avião cair de barriga. 6 anos atrás. 6 anos atrás. E eu refiz mais uma visão de avião caindo pouco tempo. Então eu tenho um vídeo antigo de 6 anos atrás que eu tinha visto um avião caindo de barriga. E cair de barriga é coisa mais rara que tem. É assim, quase que impossível, gente, cair de barriga o avião. É assim, raríssimo do raríssimo do raríssimo. E eu tinha visto e eu falei. Eu falei, vixe, eu acho que nem vai acontecer porque... E aconteceu. Vídeo de 6 anos atrás. Eu só observo. Aí sai a seguinte nota assim no jornal. Jornal do Estadão. Pai pede e a médica não embarca em avião da Voipaz que caiu em Vinhedo. O pai chegou, ligou para a filha estava no caixa, lá no balcão de embarque, lá para comprar o bilhete. O pai pega e fala assim, filha, não vai não, filha, por favor, vai amanhã, pega para amanhã, não vai hoje não, por favor, filha. E a filha pegou e falou assim, tá bom, pai, não vou. O pai, de certa forma, salvou a vida da filha. Aí a questão é, e a pergunta é, o pai teve intuição? Pelo relato do caso, o pai teve intuição. Se o pai teve intuição de que alguma coisa ia acontecer, e aconteceu, de duas uma. Coincidência, que para mim não existe coincidências, ou uma programação espiritual. Mas o espiritual programa isso, professor? Eu não diria que programa. Eu diria que eles, pelo espaço-tempo, eles têm um tempo diferente do nosso, um mundo paralelo, que deve espelhar. Como aqui é denso, tudo acontece no espiritual antes, para depois acontecer aqui, de fato. Porque tem muitas coisas que, tipo assim, olha, teve revelação, minha prima mesmo me ligou e falou assim, Ricardo, nossa, você leu para mim há 2 anos, 1 ano atrás, 2 anos atrás a carta, e aconteceu o que você falou. Ah, teve uma outra moça daqui de Valinhos que ela pegou e me escreveu essa semana. Falou, Ricardo, deixa eu falar um negócio pra você. Você falou pra mim que apareceu uma pessoa assim, 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 assado, que ia acontecer isso. A hora que apareceu a pessoa, na hora me veio você na cabeça com você lendo a carta. E foi 3 anos atrás. E você acertou no olho do mosquito. Eu preciso contar isso pra você. Aí você fala assim... Você tem um espaço-tempo de saber igual da queda do avião? De um dia antes? Então, para o espaço-tempo, para o espiritual, um dia antes, é possível, vai? Vamos falar que é possível. Então, o espiritual, tipo, a coisa acontece energeticamente que puxa a matéria andando. Então, tipo assim, o espiritual acontece e logo atrás vai a materialização das coisas. Isso seria possível? É mais coerente de se engolir uma versão como essa. Agora, eu acertar de coisa de 3 anos, um avião cair de barriga 6 anos,
Rapaz, eu dei detalhe do avião, hein? 6 anos atrás. 6 anos atrás. E eu dei detalhe do avião. Tá lá, um avião caindo de barriga. E eu falei ainda, não é teco-teco, não é muito pequenininho não, mas também não é gigantão. É tal assim, assim assado. Tá. Eu dei característica. E aconteceu. Gente, ou tudo isso daqui é uma programação de fato de tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, é 100%, ou não sei o que é ou como é que é. Porque é muita coisa que é dita lá atrás que acontece aqui. E se for tudo programado muito, muito tempo lá atrás, onde está o livre-arbítrio? Pois é. Eu tenho uma das lives que eu vou passar para vocês que vai ser isso daí. Amanhã vai ser Planeta Presídio, vai ser top. Depois vai ser Teatro dos ETs, top. Depois Realidade e Livre-Arbítrio. Aí nós vamos comentar sobre isso daí. E depois vem Adoração a Imagens, que vai ser uma coisa não de adoração a imagens, mas para vocês entenderem como que surgiu essa questão de adorar. Então, meus queridos, são coisas que não dá para se explicar muito, mas que tem caroço nesse angu, tem. Que parece dar a sensação de que o espiritual tem um controle e já sabe de tudo muito, muito, mas muito antes. Ah, parece que é. Então, vejamos as cenas do próximo capítulo e vamos ver até onde chega essa loucura que é a nossa vida encarnada aqui, tá bom? Então só trouxe isso daqui para vocês refletirem de possibilidades. Voltando para nossa realidade, indo aqui para o país vizinho, jornal AFP. E meu nariz ainda entupidinho, tossindo bem menos, já está quase indo embora, mas ainda estou tossindo um pouquinho. Oposição pede mobilização na Venezuela. E no mundo após as eleições contestadas. Então, o que o cara está fazendo? Muito parecido com o que o Zelensky faz lá na Ucrânia. Pedindo apoio do planeta, fazendo com que o planeta se envolva na situação do país. Mesma coisa que estão fazendo lá na Ucrânia. E os Estados Unidos diz o seguinte, jornal Isto É. Estados Unidos teriam oferecido anistia para Maduro deixar o poder. Então, realmente, a coisa parece que é verdade. Da anistia e tudo mais. Que é algo que os Estados Unidos estavam propensos a oferecer para resolver essa situação. E no meio dessa brincadeira, o nosso querido populista, presidente da República, Jornal do Estadão. O jogo do perde-perde de Lula. Rapaz, que pancada em cima do homem. Não bastasse os esforços do governo Lula para contemporizar as atrocidades cometidas por Nicolás Maduro na Venezuela, agora o companheiro Daniel Ortega, o ditador nicaragüense, acrescentou um grão de sal à desmoralização do Brasil na região, a qual o país supostamente deveria liderar. Ortega expulsou o embaixador brasileiro em razão de sua ausência numa celebração propagandista da Revolução Sandinista. Lula, por sua vez, encheu-se de brios e expulsou a embaixadora da Nicarágua do Brasil. Muito pouco, muito tarde. Rapaz, ou seja, o Lula não consegue nem falar que é amigo deles de fato e nem consegue falar que é contra todas essas atrocidades e as ditaduras. Ele está no meio do caminho porque ele é amigo, ele gosta, mas não pode porque tem problemas que pode acontecer. Ou seja, o título da matéria, o jogo de perde-perde de Lula.
Só que nesse jogo de perde-perde do Lula, quem perde não é o Lula, quem perde somos nós, brasileiros. Porque ele nos representa. Ele é nós. Não, ele é ele. Não, ele é nós. O estado dele de estar como presidente, ele é nós. Que fique muito claro por aí. Ai, estamos até efeito especial de alarme. Jornal AFP. Rússia luta para conter ofensiva ucraniana sem precedentes em seu território. O que está acontecendo? Os caras estão invadindo mais e mais e mais e mais o território russo. Estão indo lá para o meio da Rússia. E posso falar uma coisa para você? Sortaram uma bomba no maior usina nuclear do planeta, que fica lá na Ucrânia, que a Rússia tomou conta. E ela está pegando fogo, o seu resfriamento. E se o resfriamento está pegando fogo, não vai ter resfriamento. E se não tiver resfriamento, olha que barulho do inferno. Isso aí ficou a noite inteira, você acredita? Tocava esse alarme a noite inteira essa noite. Ô, desgraça dessa empresa aí da frente. E aí, meus queridos, é que mora o perigo. Será que nós vamos ver uma nova Chernobyl, mas com muito mais potência, com muito mais desastre? Rapaz do céu. E tem país querendo fazer a terceira usina nuclear, usina Angra 3. Tem país querendo construir mais um monte de usina nuclear por aí. E eu só observo. Inclusive o cara da Microsoft falou que o melhor jeito de gerar energia é a usina nuclear. Deus o livre, não. Não presta esse negócio de usina nuclear, gente. Primeiro que você precisa de água para resfriar. Você contamina a água. Você esquenta a água. Você joga essa água pegando fogo aonde? Não dá, né? Bom, mas vamos lá. Pegando aviãozinho, indo lá para o Oriente Médio. Jornal da CNN. Hezbollah bombardeia Israel essa madrugada, que eu falei bem no comecinho do vídeo. E autoridades avaliam que o ataque do Irã é iminente. Mas pera lá. O Hezbollah atacou e não é o ataque do Irã? O Hezbollah disparou uma série de foguetes em direção ao norte de Israel na noite desse domingo. De hoje, porque a noite lá um pouquinho antes que aqui. Então foi nessa madrugada. Enquanto as forças israelenses permanecem em alerta máximo para possíveis retaliações do Irã e seus representantes após o assassinato de um importante líder do Hamas no mês passado. Bom, o pessoal chegou e falou assim, foram cerca de 30 foguetes lançados. E a doma de ferro? Não está pegando mais tudo, não. Está pegando um ou outro. Porque agora caiu bastante. E aí? E aí, pergunto eu, o doma de ferro não está mais funcionando? Rapaz. A coisa tá ficando séria. E tá ficando tão séria que... Vamos lá? Jornal da CNN. Estados Unidos ordenam envio de submarinos, não é um submarino, submarinos, ao Oriente Médio, em meio à tensão entre Israel e Irã. Região se prepara para possíveis ataques após a morte de altos membros do Hamas e do Hezbollah. Anúncio público sobre movimentação de submarinos é considerado raro. Está acontecendo essa raridade. Ou seja, estamos assim para acontecer algo gigantesco e surpreendente. Mudando de pato para ganso, mudando de tudo as coisas, saiu uma matéria aqui no The Daily Digest, que é para a gente encerrar com chave de ouro o vídeo de hoje. Fenômeno japonês hikikomori, que afeta jovens, espalha-se pelo mundo. O que é esse fenômeno hikikomori? Vamos lá.
Atualmente, estima-se que existe mais de 1,45 milhões de pessoas no Japão com um preocupante comportamento, o hikikomori. Nos casos mais comuns, eles saem de casa esporadicamente, não vão ao trabalho ou à escola e não interagem com ninguém fora de sua família. Eles estão se recludindo, ficando tudo dentro de casa, dentro de si. Eles perdem a vontade de ir para o trabalho e simplesmente não vai para o trabalho. Não vai para a escola e não quer falar com ninguém. Quando sai, não interagem com ninguém, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, fica lá naquele mundinho. Isso daqui, sabe o que significa? Isso daqui é o ser humano perdendo a razão de viver. O pessoal está colocando tanto ateísmo, que eles estão tirando a lógica da vida. Porque a hora que colocarem toda a lógica da vida em bens, em coisas materiais, eu vou trabalhar para ter um carro. É igual um orgasmo físico. Você vai, tem aquele prazer imediato e logo segundos depois você fala assim, acabou. Você compra um carro, meu sonho é o carro. Você compra o carro e depois você fala assim, acabou. Eu quero não sei o que, de repente você, acabou. Mas não sei o que lá, acabou, e acabou. Meus queridos, essas são as cenas do próximo capítulo. Algo surreal, extraordinário e preocupante. Meus queridos. O buraco é um pouquinho mais embaixo. A humanidade está se matando pouco a pouco. E os especialistas vão falar assim, isso tem que se tratar com psicologia, com psíquicos, não sei do que, profissionais da psicologia. Seja psiquiatra, psicólogo, sei lá o que é. E eu, como universalista e espiritualista, eu diria para vocês que nós precisamos resgatar Deus. Porque isso para mim chama ausência de Deus. A pessoa perde a relação, ela vira simplesmente um robozinho, simplesmente um pedaço de carne em movimento, e acaba-se toda a lógica do universo, toda a lógica do planeta, não tem mais lógica. Então nós estamos entrando numa era do ateísmo profundo. Nós temos que ter o ateísmo religioso. Mas nós precisamos acreditar numa força maior, num mundo espiritual. Porque se nós ficarmos com essa situação de olho por olho, de não posso aceitar porque eu sou cientista não pode, eu que sou médico não pode, porque eu sou não sei o que não pode. Eu não vou ficar entrando nessa conta do carochinha, esses caras ficam enganando os outros. Por isso que eu estou falando, nós temos que entrar no ateísmo religioso. A religião realmente, nem eu gosto. Mas nem por isso eu vou pegar e falar que Deus não existe. Que existe uma inteligência cósmica, que existe um ser cósmico, que existe seres que comandam e tudo mais. Se você não quer acreditar em Deus, então acredita no Deus ET, no Deus matéria. Tá aí, as naves tá aí. Mas você tem que acreditar em algo maior. Em algo que criou, que tem um porquê, que tem projeto, que tem coisa. Porque se você não acreditar em nada, moço, se a sua humanidade simplesmente parar de acreditar nas coisas e só acreditar na ciência, eu não sei para onde vai. Inclusive eu estava vendo na reportagem ontem do grande jornal de alta circulação desse domingo, que passa no domingo, são duas emissoras, né? Rede Globo, que passa um programa à noite, e a Record, que passa à noite. Então são dois programas jornalísticos gigantes.
E aí mostrou um gráficozinho com o avião, mostrou o que aconteceu com o avião. Que o avião deu uma queda e depois ele subiu um montão. E depois caiu. Ou seja, a fofoquinha que eu disse no sábado da probabilidade, porque é impossível estacionar e tal, o gráfico mostrou. E eu não sou profissional, hein? Eu, sem ser o profissional, acerto mais do que o cara que vive nisso, fica nisso e convive nisso. Aonde eu quero chegar? Dá para entender que nós estamos apegados numa ciência burra, ignorante, e que eu, só com a lógica, eu consigo formar mais inteligência e lógica do que os caras que vivem nisso. Sem ser profissional, sem ser da área. Essas coisas que me deixam louco da vida. E aí vem um cara que fala, não, a ciência, é porque o cara fez entrevista no jornal, então ele é a ciência, com S. Que C da onde? Não, aqui é com S, entendeu? SSS. De socorro mesmo. Não dá, né, gente? Bom, mas é assim. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.